Depende. O Ministério Público e a polícia fazendo busca e apreensão de provas na casa de um juiz não é imagem que se vê todo dia. Mas isso está longe de ser o mais espantoso nessa história. Olá, tudo bom? Sou Fernando. O juiz é Fernando Machado Paropá, titular da primeira vara civil da comarca de Porto Seguro. Na semana passada, na hora da operação, ele estava na casa da namorada. Depois, os agentes foram à casa dele, no mesmo condomínio. Juiz Fernando, pode falar com a gente um instante aqui sobre a investigação da Corregedoria? Pode falar com a gente um instante? Outros 2 juízes de Porto Seguro também foram investigados pela Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia. André Marcelo Strojenski, titular da primeira vara criminal, e Rogério Barbosa de Souza e Silva, titular da vara da Infância e Juventude e execução de medidas socioeducativas. Os 3 fazem parte do grupo que ficou conhecido como a Liga da Justiça, apelido que funcionários do cartório deram ao empreendimento ligado aos magistrados. A investigação afirma que houve uma associação entre os juízes, um promotor, advogados, empresários e um secretário do município num esquema de grilagem de terras que permitiu aos magistrados se tornarem donos de um patrimônio imobiliário milionário. Pela sindicância, 101 matrículas de casas e terrenos em praias paradisíacas no sul da Bahia estão em nome do juiz. Para a Corregedoria, a movimentação financeira das transações de compra e venda dos imóveis sugere que os valores estão acima do razoável para quem só teria como renda o salário de juiz. A Corregedoria afirma que o esquema só foi possível porque empresários tinham controle sobre o cartório de registro de imóveis aqui de Porto Seguro e conseguiam emitir documentos fraudulentos, como, por exemplo, escrituras em que eles apareciam como proprietários de áreas que já tinham dono. O responsável por fiscalizar os atos desse cartório era um dos juízes afastados. É Fernando Paropá, que ficou nessa função durante 13 anos. A área que aparece nesse mapa é um exemplo da criação de documentos no esquema. É de um imóvel rural, devidamente registrado em cartório. Só que o grupo saiu fazendo a chamada sobreposição de matrículas, que na prática são as certidões de nascimento de um imóvel. Eles registraram ali várias matrículas em nome deles, inclusive a de um empreendimento que está virando um condomínio de luxo. Aqui nasceu o apelido Liga da Justiça. De acordo com a investigação, os juízes Fernando Paropá e Rogério Barbosa, mais o promotor Wallace Carvalho e um advogado, investiram nesse empreendimento, que tem no total 60 mil metros quadrados, com 76 lotes. Segundo a Corregedoria, cada magistrado ficou com 8. Em junho, restava apenas um lote disponível para venda no condomínio Arraial Costa Verde. 4 mil metros quadrados, no valor de 3 milhões e 300 mil reais. No dia 5 de abril, assim que funcionários do cartório receberam a notícia da intervenção da Corregedoria, um deles pegou o original de uma matrícula, rasgou e colocou dentro de uma folha amassada. Depois jogou o documento no lixo. No mesmo dia, outros funcionários retiraram caixas de documentos do estabelecimento. Foram pegos em flagrante pelos corregedores. Polícia! Abra a porta! Na semana passada, a polícia prendeu Igor Carvalho Nunes Oliveira, um ex-fiscal ambiental de Porto Seguro. Não participo. Eu não sou secretário, eu não assino licença, eu não participo disso. Nego tudo. Nego. Veementemente eu nego. Ele tinha sido preso no ano passado pelo mesmo tipo de crime, venda de licença ambiental. Quem decretou a prisão preventiva de Igor? O juiz André Strojenski. Quem soltou Igor dias depois? O juiz André Strojenski. O mesmo juiz que compareceu a uma festa um dia depois de Igor sair da cadeia. Também estavam lá outros 2 investigados nesse esquema de venda de licença ambiental. Um deles
está foragido da justiça. André Strogenski e Fernando Paropá são donos também de um terreno na região da Praia do Espelho, em Trancoso, considerada uma das mais bonitas do Brasil. O corregedor afirma que há indícios de que Fernando Paropá tem a intenção de praticar atividade empresarial com esse terreno. Em uma mensagem de áudio com outros proprietários, o magistrado diz que conversou com um empreendedor. Perguntei se ele gostaria de ver o nosso terreno. Vocês acham que seria uma boa mostrar para ele? A sindicância revelou que o ramo imobiliário não era o único interesse dos magistrados. Durante a investigação, a corregedoria descobriu que os envolvidos no esquema tinham uma outra atividade, que é crime. Juízes que atuavam como agiotas. Se eu tiver, talvez, entre 30 a 50 mil naquele negócio daquela taxa de 2% para mim, se eu tiver, é capaz de eu precisar. A mensagem é de Henrique Nolasco, apontado como operador da Liga, e foi enviada ao juiz Paropá. Tem mais. Eu não estava querendo mexer com o Dr. Wallace porque o juro dele é maior, entendeu? Em torno de 3,5. E lá no outro eu ia conseguir menos. Wallace seria o promotor Wallace Carvalho. Esses prints mostram a conversa entre Henrique e uma servidora do Fórum de Porto Seguro. Ela pergunta: o Dr. Wallace não tem dinheiro para emprestar? Seriam uns 10 mil, o que puder. Henrique responde: Wallace falou que comprou um imóvel. Vou tentar Dr. Rogério. Rogério seria o juiz Rogério Barbosa. A corregedoria concluiu que, aparentemente, os juízes emprestam dinheiro com regras próprias, numa atividade incompatível com os deveres do cargo. O promotor Wallace Carvalho pratica tiro esportivo e, segundo a sindicância, é coproprietário de um clube de tiro que fica no terreno de um empresário que teria a proteção da Liga da Justiça. Procuramos o promotor no clube. Ele veio aqui hoje e já saiu, né? O homem que nos recebeu não quis dar mais informações. Então você vai conversar com o Dr. Wallace, Tá bom, né? tá bom. O Ministério Público afastou o promotor do cargo e abriu uma investigação criminal. Já o Tribunal de Justiça da Bahia decidiu, por unanimidade, afastar os 3 juízes na investigação administrativa. Foram 70 votos. Para preservar as provas, eles foram impedidos, inclusive, de acessar os sistemas, através do sistema, através dos computadores. Os servidores que trabalhavam com eles também foram afastados para preservar realmente a investigação. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, autorizou a quebra do sigilo fiscal dos magistrados da comarca de Porto Seguro. Vai haver ou está havendo já uma investigação criminal contra esse juiz? Sem dúvida, já existe procedimento tanto na Corregedoria da Bahia quanto no Conselho Nacional de Justiça, assim também num trabalho bem integrado com a Polícia Federal para investigar e punir todas as irregularidades. A defesa do juiz Fernando Paropá diz que as notícias sobre o caso têm informações prematuras e inverídicas, que qualquer conclusão em procedimento preliminar será apenas especulação temerária. Os fatos apontados nunca foram praticados pelo juiz, diz a defesa, que repudia ilações indevidas e levianas a partir das apurações em curso. A defesa do juiz Rogério Barbosa afirma que o afastamento dele não se deu por nenhum fato ligado ao exercício da magistratura. A nota diz que o terreno do juiz não é na Liga da Justiça e que ninguém o acusou de praticar agiotagem. A nota diz também que ele nunca atuou em processo imobiliário na Vara Civil de Porto Seguro. A advogada de Henrique Nolasco afirma que ele não praticou atos ligados aos supostos ilícitos que estão sendo apurados e que ele é inocente.